Fala pessoal, mais um raio-x aqui da banca IADES com vocês. Então, na outra aula nós falamos sobre o raio-x do direito constitucional, o que o edital trouxe, o que a banca IADES costuma cobrar, e as outras bancas a gente comparou com as outras bancas. Hoje a ideia é a mesma lógica, eu só sintetizei um pouco os comparativos, mas a gente vai fazer então essa comparação. Para você que vai fazer a GP em Goiás, para você que vai fazer qualquer outro concurso aí da IADES, a partir de agora, 2019, tende a agregar então no seu estudo. Aqui eu estou fazendo com base no edital da GP em Goiás, eu peguei os tópicos da GP em Goiás e cruzei os dados aí, fiz uma pesquisa para ver, só para trazer essa informação para vocês. Eu quero ressaltar só que eu excluí aqui esse tópico 7.3 aqui, tá? Esse tópico 7.3, ele é do Estatuto dos Servidores do Goiás. Esse eu vou fazer separado. Igual lá em Constitucional, nós tivemos lá a Constituição do Estado de Goiás, aqui eu vou fazer uma análise separada porque eu tenho que fazer um levantamento e nesse caso aqui vai dar mais trabalho, vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Eu quero destacar também que isso aqui a gente separou, é um tópico separado, tá? A gente separou aqui do controle, deixou o controle e deixou só a responsabilização, então sai o 7.3 e entra esse 7.2 aqui, tá? Porque é um assunto separado, apesar que o edital colocou tudo junto no mesmo bolo aqui no 7, mas a gente resolveu separar, porque é um tópico que tem que olhar separadamente. Então aqui, nosso edital de direito administrativo trouxe a parte de organização administrativa. Aqui você vai ter que entender aquelas questões iniciais do conceito de administração pública, pessoa jurídica, de direito público e direito privado. E aí você acaba entrando na sequência na parte da organização em si, na parte da organização direta e indireta, quem são, os caras da administração direta, da indireta, qual é a característica de cada um, esses detalhes aqui, né? E aí, na sequência, a gente tem atos administrativos, agentes públicos, poderes administrativos, Lei 8666, ou seja, licitações, a lei de licitações aqui, tá? Licitações, contratos e licitações. Aqui a parte de controle, a parte de responsabilidade civil do Estado e a parte da Lei 8429, que é improbidade administrativa, tá? Então, observando os gráficos aqui, a gente pode ter uma noção aí de como a banca IADES vem cobrando e até mesmo das outras bancas. Eu quis fazer um cruzamento aí só para vocês perceberem se está dialogando com as outras bancas ou não, tá? Mas o nosso foco aqui é olhar a banca IADES, tá? A nossa preocupação maior é observar o comportamento dela. Mas vocês vão ver que vai dialogar com o comportamento das outras bancas também, vai ser meio próximo aqui. Então a banca IADES, por exemplo, aqui, o tópico mais cobrado das três bancas é licitações, contratos e licitações. Então você já sabe que em direito administrativo vai ser um assunto muito importante para você, vai ser um assunto que você vai ter que ficar de olho. É uma lei que não é tão grande, mas ela é uma lei que tem bastante detalhe. Mas é um dos assuntos que eu mais gosto, é um assunto bem interessante e sempre está presente na prova. É muito difícil ter uma questão de direito administrativo que tem 8666 no edital que não cobre essa lei. Então, certamente isso vai estar lá na prova de vocês. E pelo volume de questões, a banca IADES ela trouxe mais questões. Esses últimos 2 anos foi o conteúdo de direito administrativo que ela trouxe mais questões. O segundo assunto que a banca IADES trouxe mais, e a gente está empatado aqui, foi a administração direta e indireta e a parte de atos administrativos. Então aqui é o segundo ponto que você tem que ficar de olho. Essa parte de administração direta e indireta é principalmente entender a ideia de desconcentração, descentralização, entender principalmente a administração indireta, porque é o que mais cai normalmente, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública e por aí vai. Ficar de olho aqui, cuidado com as OS, as OCIPs, tá? Com o terceiro setor, cuidado aqui. E aí, gente, é o segundo tópico que a banca IADES cobrou mais, só que está empatado com atos administrativos, tá? Então a parte de atos administrativos que as bancas costumam cobrar classicamente aí, o COFINFOMOB, competência, finalidade, motivo, objeto, aquela coisa toda.
e o pátio, os atributos, a presunção de legitimidade, aquela coisa toda, e também o desfazimento dos atos administrativos, a extinção dos atos administrativos, aquela questão da anulação, revogação, essas coisas assim. Você tem que ficar de olho nesse assunto, nesses pontos. E aí, na sequência, a banca trouxe aqui agentes públicos, mas quase empatado com o restante. O resto está equilibrado. Perceba que são 3 tópicos que a banca puxou pra caramba, enquanto que os outros ficaram mais ou menos no mesmo nível, tá? Então significa que esses 3 tópicos aí que a gente circulou agora, junto com esse que saltou um trisquinho, são assuntos que de repente você tem que olhar com carinho no seu estudo. Repito, você tem que estudar todos os tópicos que o edital pedir, mas você sabe que tem uns que você não pode perder tanto tempo, que você tem que gastar mais tempo com outro que é muito importante, tá? Aqui nós temos então agentes públicos. Você tem que entender aí, já tem lá no Constitucional alguma coisa, lá no edital, falando dessa parte de concurso público, de estágio probatório, período para entrar em estabilidade, a questão de cargo em comissão e função de confiança. Aqui você tem que ficar mais de olho principalmente na classificação, né, do agente honorífico, agente político, agente administrativo, contrato temporário, aquelas regrinhas todas, principalmente isso aqui, tá bom? Aí ficou empatado na sequência a parte inicial aqui, ó, de organização administrativa. Aqui eu destaco para você ficar de olho principalmente naquela parte que normalmente pede-se o conceito lá da administração da administração pública. Então, a administração pública no sentido material, formal, no sentido subjetivo, objetivo. Isso é o que você tem que saber aqui, principalmente. A parte aqui que ficou empatada também, poderes. Poderes é um assunto muito explorado pelas bancas. E a parte de poderes, você tem que ficar de olho na diferença entre os poderes. Poder de polícia, poder regulamentar, poder hierárquico. Poder de polícia é o que cai mais normalmente, mas muitas vezes ele tenta cobrar e comparar o de polícia com outros, tá? Então aqui você tem que ficar de olho, principalmente a diferença do de polícia com o disciplinar, tá? Porque dá a ideia de aplicar sanção, não sei o quê. Então tem algumas peculiaridades cada um deles. A parte dos poderes eu acho a parte mais tranquila, é um assunto gostoso de estudar, um assunto bom, assunto curto para estudar. A parte aqui de responsabilidade civil do Estado, eu destaco para vocês, cuidado com a parte aqui daquela questão, tem necessidade de nexo causal na responsabilização do Estado, tem que comprovar dolo ou culpa ou só dolo, essas coisas assim, que vai muito ali na improbidade, dialoga um pouco ali com a parte de improbidade, esse conceito também, essas ideias, é um assunto meio, mais ou menos parecido ali. E a responsabilidade civil também tem essa questão da responsabilidade do Estado se é objetiva, se é subjetiva, se para responsabilizar o servidor, se você responsabiliza o Estado, se você consegue também responsabilizar o servidor pelo dano, e não, né, o Estado é que vai responsabilizar, fazer uma ação regressiva. E na 8429, que é a lei de improbidade, que é o que veio aqui na sequência, eu destaco para vocês principalmente entender que improbidade não é um crime, tá? E não é na esfera penal, é na esfera administrativa, e memorizar aquela tabelinha que tem lá da questão das sanções, tá? Da tipificação do ato de improbidade e das sanções, né? E cuidado, questões batidas aqui sempre vão perguntar se você vai perder os direitos políticos, né? A perda dos direitos políticos, não é, tá? Você vai ter a suspensão dos direitos políticos aqui, mas toda a questão vai tentar enfiar na sua cabeça que é perda de direitos políticos. Então, cuidado com essa parte aqui. A gente está terminando o material esquematizado da Lei 8429 para disponibilizar aí para quem tiver interesse em adquirir. Em breve a gente já posta aqui o vídeo já sinalizando que vai estar à disposição. A gente já está colocando as questões lá, mas o material já está bem bacana. Tem uma tabelinha que com ela você resolve qualquer questão de improbidade que aparecer lá, você vai conseguir, né, com esse resuminho que nós preparamos para vocês. A gente está tentando organizar o material. Em breve a gente tem aí algumas aulas e algumas leis esquematizadas que a gente já está, né, batalhando aí para poder colocar à disposição para vocês em nossa loja virtual, tá bom?
Então é isso, pessoal. E o controle fica por último aqui. A parte do controle é o assunto que menos caiu, né? As formas de controle que nós temos no Estado. É um assunto não muito grande e é um assunto que caiu bem menos. E é um assunto que, na minha visão, para esse concurso da AGP em Goiás, continuará caindo menos. Eu aposto muito mais em probidade, em responsabilidade civil do Estado do que em controle, tá? E nos outros nós já vimos que são extremamente importantes, né? Os outros assuntos aqui. Então, em relação a direito administrativo, é isso que nós temos aqui. Eu coloquei o comparativo com as outras bancas só para você entender mais ou menos como é que elas estão se comportando nesses últimos 2 anos, né? Um ano e meio por aí. E te ajuda também se você for fazer um outro concurso da FCC e CESP, para poder já você entender qual é o assunto que está vindo mais nessas 3 bancas aí, tá bom? Então ficamos por aqui com esse vídeo aí. Agradecemos aí você por estar nos acompanhando. Socializa aí com a galera para poder nos acompanhar também, se esse vídeo foi útil para você. Comenta aí embaixo se você quer que a gente faça mais alguma análise, um outro tipo de análise. Se a gente puder fazer, a gente vai fazer com todo carinho para você aí. Então você pode trazer demandas para a gente aí que a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Agradecemos e até o próximo vídeo.